Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 25. 25. Ontem à noite nós tivemos uma vigília lá no Odaca, né? Graças a Deus foi uma bênção. Nossas vigílias serão feitas ali, porque ali tem mais espaço para estacionamento, há mais área assim, para nós estarmos ali acomodando as pessoas. É um pouquinho longe, né, para alguns, mas a liberdade que ele proporciona é muito maior. E como nós estamos fazendo culto na parte da manhã, nós estamos procurando lá para 11h30, meia-noite, já está encerrando, já está parando, para que a gente possa estar de manhã aqui na presença do Senhor. Você que ainda não foi, experimente, vá um dia. Quanto mais nós orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, mais fácil vai ser a nossa vida. Amém? Todos encontraram o Salmo de número 25? Vamos estar lendo. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o seguinte. Amém? Vamos fazer a moda antiga. Porque eu vejo hoje em dia que o pregador, ele ora, ele prega, ele lê a Bíblia, o pessoal só senta e fala amém. E olha lá. Porque às vezes tem uns que dormem, né? Então nós vamos fazer a moda antiga. Eu vou ler um versículo, você vai ler o outro. Porque nós precisamos interagir. Amém? Nós precisamos permitir que os nossos lábios declarem a palavra de Deus, qual é a condição do Senhor para a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Eu começo. A palavra do Senhor diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Vocês. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Respeita as vírgulas, tá, gente? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam os seus mandamentos e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele nos fará saber onde eu vou ser. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque sou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Redime, ó Deus, o teu povo de todas as suas angústias. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua condição para as nossas vidas. Dá-nos um coração alerta, um espírito desperto nesta hora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de incredulidade e dúvida. E rogo a ti, Santo Espírito de Deus, vem, fala conosco, trazendo vida e trazendo paz aos nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Salmo de número 25, conforme nós lemos aqui, eu não sei se você percebeu,
Mas me parece que essa pessoa que escreveu esse salmo estava passando assim, momentos de grande crises na vida dela. E tal eram as crises na vida dessa pessoa, que ele começa a narrar aqui sentimentos de solidão, ele começa a narrar aqui sentimentos de aflição, de ânsias do coração, ele começa a falar aqui de aperto, ele começa a falar aqui de dor, ele começa a falar aqui que os inimigos estão se multiplicando, sabe, aquela quebradeira na vida da pessoa, uma coisa atrás da outra. O que ele está nos dizendo aqui através do Salmo de número 25 é de uma grande crise a qual ele está passando, a qual ele está enfrentando. Eu quero falar com vocês hoje, nessa noite, sobre crise, como enfrentar a crise, como sair da crise. Porque todos nós, queridos, passamos por crise. E uma das provas disso é que a própria palavra de Deus nos fala sobre isso. Este salmo aqui tem já muito tempo escrito e nos mostra que crise na vida da humanidade é desde o dia que aquele casal lá no Éden cometeram um pecado, transgressão contra o Senhor, e dali em diante uma grande crise começa então a se instalar na história da humanidade, né? Então nós começamos a entender, queridos, que a crise, por mais que nós não gostamos dela, quando a gente menos espera, nós estamos vivendo ela. Nós estamos passando por ela. Quando nós passamos por uma crise, nós queremos logo sair dela, imaginamos que não virá outra, aguardamos que Deus nos livre dela, mas quando você menos espera, a vida vai passando, quando você se vê novamente, um outro tipo de crise está se instalando na sua vida. E existem vários tipos de crise. Eu não sei qual delas é pior, qual delas é mais intensa. Hoje nós temos crises de identidade, hoje nós temos crises relacionais, hoje nós temos crises espirituais, ministeriais, crises financeiras, crises ecológicas, crises de todos os tipos, de todos os sentidos. E essa ideia, gente, de que a crise, ou as dificuldades, ou o sofrimento não vai tocar aqueles que estão na igreja, não é bem uma verdade isso. Por mais que as pessoas queiram trazer uma publicidade toda, colocando às vezes até em slogans, nas faixas da igreja, dizendo, olha, vem para cá e pare de sofrer, olha, venha para Jesus, e sofrimento nunca mais, né? Entregue a sua vida para Jesus, e você nunca mais vai ter aflição. Isso não é a verdade, gente, né? E eu creio que você logo percebeu isso, né? Depois que veio para a igreja. E até mesmo perguntou, naquele momento de crise, Deus, se o Senhor existe, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor permitiu esse negócio na minha vida? Aí nós começamos a perceber que o sol nasce para todos. Começamos a perceber que a chuva molha todo mundo. Começamos a perceber que isso atinge a todos nós. A grande diferença é de que aquele que está na igreja, daquele que abraçou o evangelho, daquele que entregou a sua vida para Jesus, a grande diferença das demais pessoas que não abraçaram a fé, que não abraçaram o evangelho, que não entregaram a sua vida para Jesus, é que elas vão passar por crise, vão passar por crises, e talvez elas não vão sair de lá, e talvez elas vão ter que passar sozinhas, vão ter que se virar sozinhas, vão depender delas mesmas, mas quando nós entramos em crise, queridos, a palavra de Deus ela é muito clara, que ela diz que no momento que você estiver entrando por uma crise, seja ela rasa, seja ela grande, o Senhor vai estar com você lá no vale, e o Senhor também vai estar com você lá no alto. A crise pode vir em formas de água, a crise pode vir em formas de fogo, a Bíblia diz que o Senhor estará com você na água, estará com você também no fogo. De tal forma que as águas não vão te sufocar e o fogo também não vai te consumir. Esta é a grande diferença daqueles que estão no Senhor, daqueles que confiam no Senhor e na sua palavra. Vão enfrentar crise, sim. Vão passar dificuldades, sim. Mas o Senhor estará todo o tempo com ele, para livrá-lo, para guardá-lo, para preservá-lo, para dar a ele paz, para dar a eles um fim que eles mesmos almejam e desejam. Amém?
A prova disso é, queridos, que a palavra de Deus nos mostra que os próprios discípulos enfrentaram várias crises. O texto da palavra de Deus declara que um dia eles entraram num barco, ao qual Jesus ordenou que eles entrassem naquele barco, e uma grande tempestade veio sobre a vida deles, de tal forma, de tal maneira, que eles pensaram que iriam morrer. Eles pensaram naquele momento que eles estavam ali, sozinhos, solitários, abandonados, e que ali seria o fim deles. Esse é o poder da crise. Quando ela vem sobre a nossa vida, ela transmite para nós impressões, pensamentos, sensações, exatamente como diz aqui o salmista, que se sentia solitário e aflito, porque vem vários tipos de sentimento nos assaltando no meio da crise, dizendo, você não vai suportar, você não vai aguentar, esse é o seu fim, está acabado para você, está terminado para você. É uma voz que a gente não sabe de onde que vem, mas que vai causando em nós várias impressões, medo, abandono, solidão, ausência de Deus, de estarmos passando por aquilo somente nós. Quando você entra no meio de uma crise, ela vem trazendo ideias sobre você que dá a impressão que no mundo inteiro só você está passando por aquilo, só está acontecendo com você, quando na verdade isso não é uma verdade. Quando nós entramos numa crise, queridos, e nós começamos a reagir da forma apropriada, da forma adequada como nós precisamos reagir, nós começamos então a perceber que a crise, gente, ela não é esse monstro de 7 cabeças, que vem para destruir a nossa vida, que vem para engolir a nossa vida, que vem para acabar conosco. As sensações que uma crise traz, gente, ela nos proporciona medos, a qual 80%, gente, do tamanho da nossa crise, não vai acontecer aquilo tudo que nós esperamos que venha acontecer. Aliás, eu acho que o poder da crise reside exatamente aí, de você esperar que aquela crise vai ser avassaladora sobre a tua vida, que vai acontecer coisas que vão acabar com você, que você nunca mais vai se reerguer. O medo, ele potencializa, gente, situações que não são reais. Eu não sei se você já teve aquela impressão do medo, porque o medo ele contradiz qualquer tipo de raciocínio, né? Às vezes você está lá na sua casa, né? E você conhece perfeitamente a sua casa, você já mexeu em vários cômodos na sua casa, mas se de repente na sua casa tem um porão, que no meio da noite se faz um barulho lá, e alguém diz assim para você, vai lá verificar, vai ver o que está acontecendo, vai checar esse barulho, né? Você conhece a casa toda, você fez o SOD lá embaixo, e você vai descendo vai descendo a escada, em rumo ao porão da sua casa, você acende a luz, você olha, você vasculha e tal tudo, não tem nada ali. Você viu, constatou, não tem nada. Você apaga a luz, no momento que você apaga a luz, você já sobe a escada correndo. O medo de deparar com o desconhecido gera monstros na nossa mente, gente, que não são reais, né? Então, a crise, ela tem esse poder de trazer fantasmas sobre as nossas vidas. E quando você entra numa crise, querido, se nós não seguimos o exemplo do salmista aqui, ainda conhecendo o Senhor Deus, que está conosco ali, que está nos acompanhando, que está junto conosco nessa crise, nós não vamos poder ser socorridos por Ele adequadamente, porque nós às vezes estamos tão olhando para aquele momento, tão fixados no medo de que aquilo vai nos destruir, tão envolvidos naquilo, que nós esquecemos que nós não estamos sozinhos, que nós estamos com alguém conosco ali, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, mas é uma verdade. O Senhor Deus, Ele está conosco. Diz Ele, estarei com você todos os dias e jamais te abandonarei. Isso inclui também
as crises que cada um de nós passamos na nossa vida. Isso dá um café para ele. Então, nós enfrentamos crise, queridos. E a crise, gente, ela traz uma impressão também do tipo que aquilo nunca vai acabar. Gente, é uma impressão de que dali nós não vamos sair, que dali nós não vamos conseguir. Ela traz uma impressão de que aquilo é uma condição, gente, eterna. Mas toda crise, gente, ela vem e ela passa. Toda crise, ela tem um dia para começar e ela tem um fim. Ela pode durar um certo período, mas vai passar. Mas quando nós entramos numa crise, que nós perdemos esse senso, achamos que aquilo não vai passar, achamos que aquilo vai ser a nossa condição daqui para frente, e muitos começam a tomar decisões, começam a fazer escolhas no meio da crise de forma cega, que em vez de melhorar a situação, vai criar uma outra crise, como por exemplo, 2008, quando viu aquela crise sobre o mundo inteiro, pessoas se desesperaram, pessoas ficaram com medo, muita gente perdeu o emprego sim, mas eu vi muitas pessoas que por causa do medo de entrar numa crise, venderam tudo o que tinha. Eu conheci um casal que na crise, os dois estavam trabalhando, mas quando eles começaram a ver pessoas sendo despedidas, eles pediram a conta. Eles disseram, antes que aconteça conosco, vamos arrumar tudo e vamos embora, porque isso aqui vai acabar com o Japão, isso vai acabar com tudo. Dizia assim, eu não vou ficar aqui para pagar a luz. Vamos embora. Largaram casa, abandonaram o carro, deixaram contas para trás, pegaram aquela ajuda do governo para ir embora para o Brasil. E aquela crise veio, ela foi muito forte, sim, mas passou. Não existe mais. Se tornou passado. E as pessoas que no meio daquela crise não voltaram os seus olhos para Deus, não colocaram a sua alma diante do Senhor, resolveram confiar em si mesmo e não em Deus, geraram uma outra crise. Hoje querem voltar, querem retornar para o Japão, não podem, porque no meio daquela crise, eles assinaram um termo de falência financeira e hoje estão com processos para tentar voltar para o Japão e não conseguem. Criar uma segunda crise. Então, a crise, muitas das vezes, ela vem nos enganando, queridos. Nos dando essas sensações de que você não vai sair dali, que você precisa fazer alguma coisa para sobreviver, senão aquilo vai destruir você. E a melhor forma, queridos, de lidar com uma crise, quando nós entramos nela, é confiarmos no Senhor, é olharmos para o nosso Deus, é colocarmos a nossa alma na presença do Senhor, para que nós venhamos receber luz, para que nós venhamos receber direção para as nossas vidas. Como diz aqui o salmista, ele disse, levo a minha alma. Alma fala do quê? De sentimentos, queridos, de sentimentos. E os sentimentos nem sempre são uma verdade. Os sentimentos nos enganam muito, não é verdade? Ele é tão forte, verdadeiro, e ao mesmo tempo assim tão enganador, que na cerimônia do casamento existe aquele juramento, né? Na alegria e na tristeza, né? Na escassez e na bonança. Já ali na cerimônia de casamento, já se deixa muito bem claro, vai passar por crise. Aonde que nós não entendemos o recado ali, né? Mas aquele sentimento de amor, gente, na vida do casal ali, dá a impressão de que vai superar tudo, de que vai se vencer tudo, de que as feiuras vão ser superadas. E de repente você descobre que aquele sentimento não é o suficiente para gerenciar crises, que você descobre que aquela pessoa tem, que depois você também percebe que você tem, e junta dos dois, vira uma baita de uma crise. Aí agora você tem uma crise não mais existencial, e sim conjugal. Porque você tem suas crises, aquela outra pessoa também tem suas crises, que casa, vai juntar a crise de todo mundo, depois os filhos vão vir, também tem a crise deles,
Aí temos uma família em crise. Aí tem pessoas do nosso lado que também entram em crises, cometem erros. Agora você começa a sofrer crise dos outros dentro da sua casa. Então é crise de todos os lados. Bem disse o Senhor Jesus, no mundo tereis crise, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo assim, não perca o ânimo. A crise lá vem, e a crise ela vai embora, ela faz parte da vida, ela nos vem trazer mensagens. Por isso que o Senhor Deus, às vezes, Ele permite que haja crise na nossa vida. Porque a crise, queridos, nada mais é do que uma mensageira de Deus para a nossa vida. Mas como assim, pastor? Porque quando uma crise vem, gente, ela vem revelar, ela vem denotar que algo na sua vida não vai bem. Mas por que não vai bem? Porque era para acontecer mudanças, era para ter alcançado transformações, era para ter mudado coisas lá atrás, que de repente você continuou insistindo em fazer da mesma forma, da mesma maneira, achando que aquilo ia dar certo. E de repente alguém até falou para você, isso tem que mudar, isso tem que mudar, você precisa prestar mais atenção naquilo, e você achou que estava bom daquele jeito e continuou daquele jeito. O que aconteceu? Conduziu-se a uma crise. A crise ela vem para nos mostrar, gente, que chegou um tempo que nós fazemos uma mudança na nossa vida. Que nós precisamos mudar o nosso procedimento. Que nós precisamos mudar a nossa atitude. Que nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, nós vamos criar uma outra crise dentro daquela qual nós estamos. Como, por exemplo, crise financeira. A crise financeira ela vem simplesmente para revelar que o seu estilo de vida administrativo tem alguma coisa errada nele. Aí se acentua uma crise financeira. Você gastou demais, você gastou além. A questão não é se você recebe pouco, a questão não é se você recebe muito, a questão é como você administra isso, e uma forma errada de administrar isso vai levar você o quê? A uma crise, né? Como eu disse, os sentimentos nos enganam, né? Você botou o sentimento sobre a vida de uma pessoa e achou, é ele, e pensou, é ela. E foi com tudo. De repente você falou, me enganei. Aonde que eu estava que eu não vi isso? Na verdade, como eu disse, todo sentimento é verdadeiro, mas ao mesmo tempo nos engana. Aí quando você cai na realidade, porque a crise trouxe à existência agora a realidade de todas as coisas. Seus olhos se abrem. Aí você começa a lembrar, bem que minha mãe falou, bem que meu pai disse, não é ele. Agora é tarde demais. Agora você tem que lidar com esta crise toda. Entendendo que nesta crise, o Senhor está com você, vai te ajudar, vai te socorrer, portanto que você tome as mesmas atitudes que o salmista teve. Amém? De não agir de forma negativa dentro de uma crise. Porque, como eu disse, a crise ela vem, ela traz várias sensações, várias impressões que não são verdades, não são uma realidade. Mas a verdade está no Senhor, está com Deus. Aí quando nós entramos numa crise, para sair dela, nós podemos nos voltar ao Senhor, colocar a nossa alma diante da presença do Senhor, dizer aos nossos sentimentos para se aquietarem diante desse momento. Amém? A crise, queridos, ela vem simplesmente para revelar, nos mostrar aquilo que estava escondido, que de alguma forma nós não queríamos ver aquilo, né? É muito bom a gente comprar, adquirir coisas, é muito bom você usar aquele cartão, né, chamado cartão de crédito, né? Quando você passa ele assim, a sensação é maravilhosíssima, né? Os sentimentos que uma compra proporciona para nós são formidáveis, né? Tanto é que a gente quer comprar de novo, né? E a gente faz de conta que a conta não vai vir, por quê? Porque o sentimento, gente, o que motiva de adquirir coisas, gastar, passar aquele cartãozinho, nos dá sensações maravilhosíssimas, né? Você fala, nossa, que bom, né? Que gostoso, que delícia, que sensação do novo, né? Aí se torna um vício. Só que aí chega um tal de um documento em casa, né? Chamado fatura, né? A conta chega.
Aí, quando você abre aquilo, você entra numa crise, né? Financeira, existencial, emocional, né? Por isso que eu falo, os sentimentos, gente, nos enganam muito. Os sentimentos, às vezes, são a causa, gente, de muita crise na nossa vida, né? Então, nós precisamos aprender com o salmista aqui, o Salmo de número 25, a gerenciar os nossos sentimentos. Porque quando nós entramos na crise, gente, os sentimentos eles vão gritar a mil. Você precisa de compra, você precisa fazer alguma coisa, você precisa isso, aquilo, outro. A gente entra num desespero de alma para tentar sair daquilo que a gente acaba, na verdade, provocando uma outra crise. E essa outra crise, gente, é pior do que a primeira. Como, por exemplo, de você gastar compulsivamente. Como, por exemplo, de você tomar atitudes baseadas unicamente na circunstância, baseado no sentimento. Nós hoje somos uma geração, gente, que tomamos muita decisão baseada no sentimento. Se você se sente bem assim, então vai em frente. Então você gasta. Se você se sente bem com essa pessoa, então vai assim. Já está apanhando no começo. Já está acontecendo muita ofensa. Mas se por um outro lado existe um sentimento ali muito forte, aí o que você quer, então vai em frente, entendeu? Tomar decisões, gente, baseada em sentimentos, é multiplicar crise na nossa vida. Por isso que aqui o salmista, ele pega e ele fala assim, levo a minha alma. Em outros trechos, o salmista diz assim, alma, aquieta-te, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e tudo Ele fará. Para você, querido, não ser engolido por uma crise, você, quando entra nela, você tem que ter domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. O que seria o domínio próprio? Autocontrole. Dominar seus sentimentos. Segurar as pontas. Não descompensar. Porque quando você está passando um momento de crise, a pior coisa que pode acontecer no meio da crise é você descompensar. Você perder a cabeça, você perder a noção, você se desesperar, você tomar medidas desesperadoras baseadas no sentimento de sobrevivência para sair daquele momento, lançando mão de vários recursos para tentar sair daquele momento, em vez de buscar a Deus, em vez de expor a sua situação e buscar conselho, você mesmo tenta lidar com aquilo. E é onde nós criamos uma segunda crise, é onde a pessoa que está num problema financeiro vai buscar dinheiro a juros, vai tirar um segundo cartão para cobrir o outro cartão. É onde a pessoa, na verdade, quando a crise vem, ela não consegue dominar suas emoções, perde a razão, quebra tudo dentro de casa, fica nervosa, soca o carro no poste, dá um murro na parede, quebra a mão. Aí o calor da situação passa. Os nervos se acalmam, o descontrole foi, a descompensação passou. Agora ele olha, a crise passa, porque toda crise ela vem, ela vai embora. Ela tem essa impressão de que não vai acabar, mas ela começa e ela acaba. Aí ela veio, acabou, aí você olha, não tem mão para trabalhar, porque você quebrou na descompensação. A crise veio, passou, foi embora, aí você olha assim, agora tem um monte de dinheiro a juros para pagar, e Deus te deu o livramento, e agora você criou uma outra conta. Agora você olha, de repente, para dentro de casa, quebrou o iPad, quebrou o smartphone, porque no meio da briga, da discussão, pá, bateu o negócio, quebrou, explodiu com o carro, saiu do emprego, renunciou ao cargo, e agora você tem agora uma outra crise para resolver, que agora é muito maior do que a outra que aconteceu. Eu me lembro, gente, de uma crise que um pastor, amigo meu, ele entrou alguns anos atrás, que ele estava vindo daquela semana assim bem difícil e tal, tudo, então ele já estava fragilizado. E é nessa hora, gente, que a gente vai fazer besteira. Quando você está fragilizado, está passando um momento de crise, não tome nenhuma decisão. Como assim, pastor, eu preciso fazer alguma coisa? Não tome nenhuma decisão no calor da situação. Se você percebeu que você descompensou, para.
Respira um pouco, leva a sua alma na presença de Deus. Vai orar, não faça nada. Porque senão, no seu momento de descompensação, no meio da crise, você vai gerar outra. Ele estava ali naquele momento de fragilidade. Aí uma pessoa ligou para ele e disse assim, estou indo embora. Ele falou, não, você não vai. Não, eu vou. Não, você não vai. Eu vou. Não, não vai. Você me abençoa, por favor. Não, não vou te abençoar. Fica, não fica. Eu vou, não vai. Aí acabaram brigando, discutindo. Aí foi. Aí ele falou, não aguento mais. Chega, para mim já basta. Aí ele foi e entregou o salão da igreja. Aí ele foi, fechou a conta da igreja. Aí ele foi, entregou o carro da igreja. Aí ele pediu a demissão da igreja. Aí ele foi e distribuiu todos os membros para as outras igrejas e falou assim, estou indo para a fábrica, acabou, cansei, já era. 2 semanas depois, ele caiu em si. Ele saiu da descompensação daquela situação. E ele fez, meu Deus, o que eu fiz? Onde estava com a cabeça? Ele descompensou naquele momento, tomou atitudes, fez escolhas no calor da situação. Quando ele foi ver, então, era irreparável a situação. Os membros já tinham ido para outra igreja, ficou sem carro, ficou sem prédio, ficou sem nada. Ele criou agora uma outra crise na vida dele, porque não reagiu bem, porque reagiu mal diante daquela crise. E o salmista aqui, ele vai nos ensinando que nesse momento de crise, de incertezas, de inseguranças da nossa alma, ele se dirige ao Senhor. Ele começa a buscar ao Senhor. Ele diz aqui, nós não vamos ficar confundidos se nós esperarmos nele. Ele começa a dizer aqui que o Senhor, ele vai saber o caminho que nós devemos andar, no verso 4. Ele diz que ele vai nos ensinar, gente, como sair daquela situação. Não existe nenhuma crise maior do que o nosso Deus. Nenhuma. Nada é maior do que o nosso Deus. A Bíblia nos mostra, queridos, momentos de muita crise na vida de muita gente. E como elas reagiram diante da crise. Nós vamos começar a perceber, gente, que isso não acontece só conosco. Já vem acontecendo de longas datas. Acontece com todo mundo. Não acontece só com você, não. Todos passamos por isso. E nós vamos começar a aprender na palavra de Deus que essas pessoas, quando passaram momentos de grande crise e se apresentaram diante de Deus, foi exatamente nesses momentos de maior crise de existência delas, que o Deus se manifestou a elas, que Deus se apresentou a elas de uma forma assim, que na normalidade da vida, eles não iriam conhecer Deus naquela dimensão, não iriam ter aquele testemunho do poder de Deus para mudar aquilo. Você começa a perceber que a verdade, que uma crise levada diante de Deus pode trazer, na verdade, uma oportunidade de Deus se manifestar de uma forma milagrosa, sobrenatural, de você ver Deus de uma dimensão assim que a vida normal não iria te proporcionar aquilo. E assim nós vamos ver e aprendendo que Deus ele tem o poder, gente, para lidar com qualquer situação dessa vida. Que Ele é maior do que qualquer crise, qualquer tipo de crise que eu e você podemos estar passando. Ele é maior, Ele é poderoso, Ele tem a capacidade de mudar a sua vida, transformar a sua situação, desde que neste momento de crise, nós possamos entender que ela não é para a nossa destruição, não é o seu fim, você não vai morrer ali, você não vai ficar por ali, e sim, que se você pegar a sua crise e apresentá-la diante de Deus, você vai ver que, na verdade, é uma grande oportunidade de Deus manifestar o cuidado dEle e o poder dEle sobre a sua vida. Amém? Em Provérbios diz assim, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz assim, pode durar uma noite, é uma possibilidade de que tua crise possa levar você a chorar à noite. E a noite no inverno é mais longa, a noite no verão é mais curta. Existem noites que são infindáveis. É aquela sensação da crise, parece que não tem fim, não tem saída. Parece que você entra numa, já deságua na outra. E às vezes, gente,
essa situação de você entrar numa crise e desaguar numa outra crise, que deságua numa outra crise, que só vive vida de uma crise, só vive em crise. Tem pessoas que vivem em crise, você olha assim, meu Deus, saiu de uma, já entrou na outra. Eu sou um verdadeiro colecionador de crises. Gente, crise faz parte da vida. Mas uma atrás da outra, significa que na crise que nós estamos tendo, nós estamos descompensando. E gerando outra crise, gerando uma outra crise, porque a gente está descompensando dentro de uma e dentro da outra, reagindo muito mal. Por isso que nós estamos gerando mais crise ainda, multiplicando as nossas crises. Você quer multiplicar a sua crise? Descompensa, querido. Cai do salto, reage mal, se afaste de Deus, não peça conselho, fica calado que nem Adão e Eva fez. A crise começa exatamente ali no Jardim do Éden, gente. A crise existencial, a crise da humanidade, a crise do universo começa ali. Uma crise vem ali, gente, ela se acentua, e aquela crise ali faz com que simplesmente as coisas não se resolvam. Quando a gente entra num momento de crise, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus. Porque de alguma forma nós achamos que servindo a Deus não vamos passar por elas. Que de alguma forma Deus vai nos livrar de todas, e Ele vai, tenha certeza. A crise que você entrar, Deus vai livrar você não vai morrer. Talvez você perca algumas coisas, mas o mais importante é a sua vida. Enquanto você estiver vivo com Deus, Ele tem o poder de te restituir qualquer coisa na nossa vida. Então nós precisamos confiar no nosso Deus, nesses momentos de crise, e não fazer como Adão e Eva, se esconder. Por que nós nos escondemos em momentos de crise na nossa vida? Porque, queridos, nós aprendemos assim. É a natureza humana. Nós não queremos que as pessoas entendam que nós estamos passando por algum problema. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, que a nossa família vai pensar de nós. Temos medo que pessoas tirem vantagem daquilo e, de alguma forma, joguem coisas na nossa cara. Temos medo de ouvir desaforos. Queremos guardar nossa reputação. Quando nós entramos em crise, então, muitas das vezes o que nós fazemos? Tentamos resolver nós mesmos, não falando com ninguém, nem com Deus. Porque, às vezes, nós o culpamos por aquela crise, quando, na verdade, gente, a crise vai acontecer. O pecado entrou no mundo e por aí você já tem uma noção. A criação e as pessoas, tudo se tornou imperfeito. Então, em algum momento você vai esbarrar com a imperfeição da criação ou de alguém, gerando crises. Você mesmo, ou a pessoa que está do teu lado, nossa família. Nossa família são os primeiros candidatos a gerarem crise. O próprio Salvador disse assim, as maiores crises vão estar na família. Quando ele diz assim, os inimigos serão da nossa casa, ele não está dizendo assim que nós vamos ter inimigos mortais ali, mas ele está dizendo assim, que os maiores potenciais de termos problemas e dificuldades vai ser dentro da casa, vai ser dentro da família. Porque ali, gente, onde as crises alcançam a níveis assim, né? Sem limites, ninguém está nos vendo ali, podemos ser nós mesmos ali. Então é nessa hora, gente, sendo nós mesmos que podemos gerar uma outra crise ali, gente, né? Os sentimentos vêm, a sensação vem, você pensa ser aquilo, sente aquilo, e de repente solta palavras dentro de casa, solta palavras no meio do relacionamento. Você descompensou, ficou com a cabeça cheia, soltou aquelas palavras. Aí o tempo passa, a nuvem dissipa, a poeira baixa. Agora está mais difícil ainda de pedir perdão e de consertar, porque as palavras que saíram naquele momento, na descompensação, já criou uma outra crise, já criou um outro problema, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, quando a gente entra num momento de crise, ter o domínio próprio, ir ao Senhor e não se distanciar dele. O próprio salmista ele diz aqui no versículo 14,
A intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber o seu conserto. Em algumas versões está assim, um segredo do Senhor, mas na verdade ele está dizendo assim, ó, a intimidade com Deus vai trazer para você que teme a Ele, solução para a sua vida. Vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai te ensinar o caminho que você deve tomar. Mas no verso 9 ele declara, para isso acontecer, você tem que estar manso. Ele diz aqui, guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o caminho. Mansidão, humildade de coração, gente. É a resposta para lidar com toda a crise. Você entrou em crise, percebeu que vai descompensar, não faça nada. Não faça. Não diga nada. Busque ao Senhor. Vai para a presença de Deus. Busque a ajuda de pessoas saudáveis. Diga comigo, saudáveis. Gente, nós precisamos entender que para a gente superar uma crise, nós precisamos de ajuda. Não adianta você tentar esconder sua situação, camuflar sua situação. Adão e Eva entram em crise, se escondem de Deus, se camuflam, né? Eles pegam ali as folhas do jardim e tal, tudo, se camuflam com ela, né? Ali a gente vê a primeira roupa camuflada, né? Aparece ali, não foi na guerra, foi a ideia de Adão e Eva. Ele vai vir, ele vai aparecer, nós estamos em crise, nós não queremos mostrar para Deus. Folha! Aí surge a roupa camuflada ali, né? E nós usamos camuflagem, gente, para esconder as nossas crises, não é verdade? Eu acho isso incrível. Estamos passando em crise, não falamos nada para ninguém, culpamos a Deus e usamos camuflagem. Está tudo bem com você? Uhum. Vai tudo bem com você? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos que vamos. Estamos tocando a vida. E os olhos são a janela da nossa alma. Você pode dizer um montão de coisa, mas dá para ver no teu olho que você está passando dificuldade, dá para ver no teu olho que você está com problema, dá para ver no teu olho que o teu coração está angustiado, dá para ver através dos teus olhos que você está com dificuldade. Dá para ver, está estampado no teu rosto. Mas nós, camuflagem. Né? Oh, aleluia. E às vezes nós camuflamos isso, gente, de várias formas. Começamos a rir, falar muito. Ficamos mudos, calados, introspectivos. Comemos muito, paramos de comer completamente. Televisão demais, passeio demais, compra demais. É a descompensação da alma, tentando camuflar que vai tudo bem conosco. Mas as janelas da tua alma, que são o teu olhar, está denunciando. Tira a camuflagem, mostra logo. Se Adão e Eva tivessem logo aparecido, não feito nenhuma camuflagem, assumido a sua parcela de culpa, gente, aquela crise ali, gente, tenho certeza, seria diferente. E hoje nós não estaríamos vivendo o reflexo dessa outra crise que deixaram para nós. Houve uma crise ali e não houve uma resposta à altura daquilo ser resolvido. Eles começaram, não, a culpa é dela, não, a culpa é dele, não, a culpa é da cobra. Toda a crise que nós entramos, gente, para ser resolvida devidamente, você tem que assumir a sua parcela de culpa. Eu não sou culpado, é ele. Não, eu não sou culpado, é ela. Não, é o vizinho, é o Satchô, é a ecologia, é não sei quem. Não vai funcionar. Toda crise, você tem uma parcela de culpa ou de responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Não existe esse negócio, está errado, eles estão errados 100%. Ela está errada 100%. Ele que tem que pedir desculpa, ela que tem que pedir desculpa. Todos nós temos a nossa parcela de culpa ou de responsabilidade. Como diz o policial, entrou no carro, deu partida, saiu na rua, 20% já é culpa sua. Como assim? Como assim? Eu não fiz nada. Eu só estou andando na rua, não causei acidente, 20% já é minha culpa? Sim. Porque a probabilidade de acontecer um acidente, de você evitar, está naqueles 20%. Então não tem esse negócio 100% certo. Vai pagar tudo. Isso é raro. Só quando bate na traseira.
E nós estamos totalmente parados ali ainda, né? Tem que estar totalmente parado no farol e alguém vir e pá! Acertar você. Caso contrário, cada um de nós tem a porcentagem. E é essa porcentagem que Deus quer usar para mudar a sua vida. Quer mudar a sua história. Enquanto você ficar culpando o governo, situação, isso, aquilo, outro e tal, tudo, e não for com mansidão diante de Deus, Ele não vai te mostrar o caminho. Ele não vai falar para você, Ele não vai ensinar você como sair daquela situação. Ele não vai. Então, você tem que chegar e falar, Deus, aconteceu algo, me ajuda, me dê graça. Alguém pecou contra mim, eu e meu cônjuge não estamos bem. Sem esse negócio de ficar acusando. Enquanto você ficar acusando, apontando o dedo, você não vai estar diante de Deus, manso, quieto, para ouvir dele, Senhor, o que eu faço nessa hora? Enquanto estiver nesse processo dizendo a culpa é de tal, a porcentagem maior é dele, e isso, aquilo, outro, você não vai dar oportunidade de Deus entrar na sua vida, acalmar as coisas, te ensinar e conduzir você para fora da situação. O verso 16, o salmista diz assim, olha para mim e tem piedade de mim. Deus está nos vendo, Deus está nos assistindo, Deus está vendo a sua crise, e Ele sabe que você tem como sair dela, tem como vencer ela, porque Ele está com você. Deus diz assim, eu não permitirei que venha uma crise além daquela que você possa suportar, porque Ele diz, eu conheço você, eu sei das suas medidas, eu não vou permitir, não vai permitir coisa além, gente, da nossa capacitação, porque Ele sabe se for além, nós não suportamos. Então, a crise que você está passando, tenha certeza, você vai suportar ela, porque Ele diz assim, porque também eu darei o escape. Toda crise, Deus vai te dar o escape. Tem a saída. Mas onde está a saída? No meio da crise, quando você descompensa, você olha para todo lado, para todo mundo, você não vê socorro, não vê luz, não vê solução. Quieta. Vai para a presença de Deus. Busca conselho de pessoas saudáveis. Eu parei ali, né? As pessoas tóxicas. Porque tem pessoas que são tóxicas. Não é para qualquer pessoa que você chega assim e fala, manifesta a sua crise, porque se forem pessoas tóxicas, elas vão dizer para você, é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo se acaba. Todo mundo cai, se arrebenta. É a vida. Fazer o quê? Vamos ali tomar umas. Eu tenho um remedinho para você nessa hora. Vai fazer você esquecer das suas crises. Você vai esquecer, mas elas vão continuar lá. São pessoas tóxicas, que têm a capacidade de piorar a nossa situação, de não nos ajudar. Você está no meio de uma crise, busque a Deus. Você está no meio de uma crise, busque pessoas saudáveis, que possam ter condição de dizer para você aquilo que você precisa fazer, te ajudar, te socorrer. Amém? Glória a Deus. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Tem gente que ama a crise. Como eu disse, é um verdadeiro produtor de crise. Por quê? Porque de alguma forma, de alguma maneira, quando algumas pessoas entram em crise, e eles encontram pessoas solidárias, que ajudam elas e tal, apoiam elas ficam viciadas na pessoa, na atenção, no cuidado, no carinho, né? Nossa, misericórdia de você, olha para você, tadinho de você, coitadinha de você. Ah, vem cá, eu te dar um abraço, ou fazer um cafuné em você. Vem aqui amanhã também de novo, vamos tomar um café. Abraço, cafuné, carinho, atenção, cuidado, oração. Aí chega uma hora que você fica viciado nisso. Viciado. Aí qualquer coisinha, você corre para aquela pessoa. Aí você se torna um viciado emocional, dependente emocional daquela pessoa. Incapaz agora de comprar o seu pão de cada dia. Eu entrei numa crise agora, não sei o que eu faço, eu estou aqui no meio do supermercado, tem um monte de pão deliciosos, eu não sei o que escolher.
que é que você me recomenda? Me ajuda, pelo amor de Deus, a comprar meu pãozinho hoje da tarde. Você se tornou dependente emocional daquela pessoa, né? Os extremos, gente, não são bons. Não são bons. Você precisa buscar ajuda, sim, conselho, sim, buscar Deus, sim, no momento da crise, buscar pessoas, mas não se tornar um dependente daquela pessoa, de forma que agora você não consiga tomar decisão. Você se torna um aleijado emocional. Vai para Deus, busca Deus, não descompensa, não cria uma outra crise, porque você entrou em crise, amém? Busque a Deus, porque Ele está olhando para nós. Você está na sua crise, Deus está olhando para você, esperando você se voltar para Ele naquele momento e perguntar: Senhor, o que eu faço? Senhor, e agora? Tenha certeza que nesse momento você vai encontrar saída, você vai encontrar solução, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar, a tua crise vai passar, porque Deus tem o poder de nos tirar das crises, de se revelar no meio das crises, de transformar as nossas vidas no meio da crise, amém? Para nós encerrarmos, tem um texto da palavra de Deus em Daniel, que eu gosto muito. Ali conta a história de 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o nome dos caras, né? Tremendo, né? Não coloque no seu filho. E eles são um grande exemplo, gente, daquelas pessoas que estão na igreja, temem a Deus, faz tudo certinho, faz tudo bonitinho, e de repente a crise vem sobre a vida deles. E eles ficam assim: Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por quê? Por que essa situação? Por que essa crise? Por que isso? Como eu disse, nós geramos crise e outros geram para nós também. Eles estavam vivendo uma crise, gente, naquele momento, causada pela descompensação de um rei nervoso. O cara ficou bravo, ficou com uma síndrome de divindade, que o rei assim fala assim: não, é o seguinte, eu sou o cara aqui, faz uma estátua enorme para mim, tal tudo, e todos os instrumentos que existem aqui nesse lugar, de tal em tal hora vão tocar, todo mundo vai tocar esses instrumentos e tal tudo, né? Então ia ser aquela parafernália de instrumento tocando e tal, todo mundo batendo que nem louco lá, porque o rei precisa ser adorado como um Deus. E quando essa música louca fosse tocada, todo mundo tinha que prostrar e adorar aquela estátua que o rei tinha feito, porque ele achava que ele era Deus, né? O homem teve uma crise existencial ali. E saiu até decreto, era lei. Aí começou aquele musical todo ali e tal, tudo, todo mundo lá, a nação inteira lá, com a carinha no chão assim, tal, tudo. Senão, o pessoal ia morrer. E aqueles 3, gente, temente a Deus, conhecendo a Deus, não tinham crises existenciais, não tinham crises assim de fé, conheciam a Deus, tinham uma vida totalmente voltada para Ele. Eles ficaram ali em pé nesta hora. Não, nós não vamos fazer isso aí está errado. Só o Senhor é Deus, esse cara é um maluco, não vamos fazer isso. E eles ficaram ali em pé. Aí aqueles que estavam morrendo de medo, começaram a perceber: ué, só esses 3 que não se prostam? Todo mundo está fazendo isso, menos esses 3, anota o nome. Leva lá para o rei. Os invejosos aparecem. Eles sempre causam crises na nossa vida, né? Aí os invejosos foram lá, deram o nome: ó rei, esses 3 trabalham para ti, te servem, não te obedecem. Quê? Aí o rei entrou numa outra crise, gente. Você pode ver que crise ataca até rei. Cargo, posição, possessão, não nos isenta de crises. O rei falou: o quê? Traz esses 3 aqui, quero ver na minha frente, na minha cara, vocês têm coragem de fazer isso. E trouxeram os 3. Ele disse: é verdade que estão dizendo aí? E tal, que vocês não estão se prostrando, não estão adorando a minha imagem? Eles: é verdade, ó rei. Eles não entraram em crise, eles não descompensaram nessa hora, tipo assim: e agora, Sadraque? E agora, Abidnego? Nós fomos descobertos, nós vamos ter que cair dentro, senão nós vamos morrer. Gente, eles não entraram em crise por causa da crise de outros. Eles não permitiram. Por quê? Conhecem a Deus, estão com Deus, sabem que Deus está com os olhos sobre eles, sabe que crise vem e passa, então eles estão ali firmes. É verdade, rei. Ah, é? Então é o seguinte: a música vai tocar de novo,
e vocês vão se prostrar. Se não fizer, eu vou queimar vocês vivos. Eles disseram assim: ah, é, rei? Fica sabendo que se o Senhor nos livrar, se Deus nos livrar ou não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos fazer isso. Quando eles discutam isso, gente, que eles não vão fazer de forma alguma aquilo que o rei quer, gente, o rei entra numa outra crise maior, uma crise pior. Ele diz assim: ah, é? Então, vocês vão para o fogo agora. Guardas, amarrem esses 3, prendam esses 3. Aquece o fogo aí no nível máximo, porque eu quero que eles virem pozinho. O homem descompensou de vez, ficou irado assim, que queria que eles pegassem fogo, virassem pó. E nem diante, gente, dessa sentença de morte, os 3 descompensaram. Ah, fazemos tudo certo. Aonde está Deus, Senhor? Por que o Senhor está permitindo o rei pegar a gente, acabar com a nossa vida? Fazemos tudo certinho. Por que agora essa crise sobre a nossa vida? Senhor Deus, onde você está? Eles não descompensaram, gente. Eles agiram naquele momento com mansidão, sobriedade, domínio próprio, gente. Isso aí tudo vem de nós andarmos com Deus. O segredo de superar crises na nossa vida é você ter um relacionamento forte com Deus. Forte. Para que naquele momento, quando vem a crise, você ouça na hora: estou com você, vou te livrar dessa. Fique tranquilo, fique calmo, vai dar tudo certo. A Bíblia nos mostra vários exemplos de gente que entrando em cada crise e deu tudo certo. E esse Deus não é Deus de história. É um Deus do ontem, de hoje e de eternamente. É o Deus que você serve hoje, é o Deus da Bíblia. Não mudou. Vai te livrar também. Eles estão ali, gente, amarrados, sendo levados para a fornalha. Eles não perdem o domínio próprio. Eles não xingam o rei, não ofendem a mãe do rei nesta hora. Ah, já que nós vamos queimar, está tudo acabado mesmo, vou falar tudo que eu penso desse rei. Seu maluco, seu imbecil, seu demente, você não é Deus, coisíssima nenhuma e tal, tudo. Fica sabendo que a sua mãe é aquela mulher e tal, tudo, aquilo, outro. Sadraque fala, solta agora a língua, mete a boca, vai tudo queimar mesmo, acabado, pelo menos a gente não vai morrer engasgado com esse cara. Solta o verbo, ofende a mãe, ofende a geração dele, amaldiçoa a família dele. Nada, não fizeram isso. Não mostraram o dedo para o rei. Não saíram quebrando tudo. Vamos quebrar tudo aqui agora. Vamos quebrar tudo agora. Vamos arrebentar tudo. Vamos morrer mesmo. Está tudo acabado. Dessa não vamos sair. Quietinhos. Amarrados. A Bíblia diz assim que o calor da fornalha era tão grande que os soldados, na hora que foram jogar os 3, gente, só por calor que estava ali, morreram. Olha o nível de calor que estava ali dentro. Jogou. E o rei do lado de fora só assistindo. Não me obedece? Aí o que vai acontecer com você? Está vendo? Joga os 3 na fornalha ardente. Passa alguns minutos, o rei fala assim: o que é isso que eu estou vendo? Não foram 3 que nós arremessamos lá? Os servos dizem: sim, ó rei, foram 3. Porque eu vejo 4. E eles estão caminhando livremente no meio do fogo. E o 4º elemento é a semelhança do Deus divino. Ele fica impressionadíssimo com aquilo. É a prova de Deus conosco no meio do fogo. No meio da crise que nós passamos, que nós achamos que Ele não está conosco, é lá nesse momento que Ele se manifesta, que Ele se apresenta, que Ele se revela. Mas nós temos que ter a atitude certa no momento da crise, não descompensar, não descer do salto, não fazer barraco, não soltar palavrão, não ficar irado, não quebrar nada, não xingar ninguém, não ofender ninguém, não murmurar. Eles não fizeram nada disso. Ficaram ali. Estamos na mão de Deus. Se Ele livrar, livrou. Se não livrar, tanto faz. Nossa vida é dele. Aí no meio daquela crise toda, do fogo, Deus se apresenta, Deus está com eles, se revela a eles. É no meio da fornalha, é no meio da crise que Deus vai se apresentar na sua vida. Se você for como Sadraque, Mesaque e Abidnego, correspondendo de forma mansa, quebrantada, com humildade, com temor ao Senhor, é nessa hora. E o rei fala assim: sai para fora então. Venham para fora, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles saem para fora, o povo se amontoa do lado deles. E é impressionante que a Bíblia fala assim, gente, que nem cheiro de fumaça havia na roupa deles. Nenhum pelo do corpo
tinha sido chamuscado. Não havia nenhuma marca de fogo na roupa, no corpo, nada. Deus na fornalha com os homens. Deus conosco em nossas crises. Você não está só, você não passa sozinho. Ele está passando com você. Está dentro do calor da tua situação. Você só precisa voltar os olhos para perceber que Ele tem o poder de te ajudar e dizer: Senhor, estamos aqui no meio do fogo. Manifesta-te. Vem, nos mostra a saída. E naquela crise horrível daquela fornalha, Deus mostra para eles: a saída é por aqui. Sai, se apresenta diante do rei e reconhece que o Senhor é Deus. E até decreto sai ali dizendo: não, eu preciso escrever agora um decreto, que o verdadeiro Deus é esse aqui, não a minha estátua. Aí o rei tem lucidez nessa hora. Quando você entra em crise, se apresenta diante de Deus, pede ajuda, pede o socorro, Ele se manifesta. Até outros que estão em crise do seu lado também encontram solução. Você descompensa nas crises, aumenta mais a tua crise e gera crises para outro também. Você está passando crise, querido? Se apresenta diante de Deus, não se afasta dele. Você está passando crise, querido? Busca conselho de pessoas saudáveis, que temam ao Senhor, e você vai encontrar a tua saída, mesmo que seja no meio de uma fornalha de fogo ardente. O Senhor Deus nos livra das crises, sim, mas no meio da crise, tenha certeza, ela não vai consumir você, porque Ele está com você todo momento, todo instante, e Ele é fiel. Amém? Nós só precisamos ter essas atitudes do salmista 25, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E não importa o calor da situação, não vai pegar em você. Você vai sair ileso dali. E Deus vai te dar vitórias. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Eu não sei qual é o tipo de crise que você possa estar passando hoje. E eu tenho certeza que a crise que você está passando hoje, ela está gerando várias mensagens para você, dando vários indicativos para você que talvez não vai ter jeito, de que talvez vai piorar, de que não tem saída, não há como sair dessa. Mas, querido, eu quero lembrar você hoje pela palavra de Deus. Qual a crise que você esteja passando, qualquer pensamento que você possa estar tendo, e qualquer tipo de sentimento que pode estar subindo na sua alma. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que qualquer sensação que a crise pode trazer para nós. Deus é maior do que qualquer crise que nós possamos estar passando. Para nós superarmos, vencermos ela, nós precisamos fazer que nem o salmista, irmos diante do Senhor. A intimidade do Senhor vai nos mostrar o caminho, vai nos direcionar, vai nos ensinar, vai nos dar a saída. E a crise não vai ter poder de destruir você. Não vai ter poder de acabar com você, de roubar o seu futuro. Deus, Ele é maior. E Ele está com você. Seja na água, seja no fogo, seja no vale, seja nos montes. Ele está com você. A crise rouba os nossos olhos do Senhor. A crise sequestra a nossa alma na palavra. A crise traz mentiras no nosso coração de que é o nosso fim. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor e para a sua palavra, Ele nos garante que Ele está conosco, tem a saída, tem a solução, tem a graça para se manifestar no meio de toda e qualquer crise. Vamos orar a Ele nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar agora diante do Senhor a nossa crise, Senhor. Seja ela existencial, seja ela financeira, emocional, seja crise familiar, seja uma crise, Senhor meu Deus, conjugal, relacional com os filhos, seja uma crise, Senhor meu Deus, ministerial, seja uma crise espiritual, meu Deus, meu amado Pai, nesta hora, nós queremos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós queremos voltar a nossa alma ao Senhor. E queremos pedir a Ti, ó Senhor Deus e Pai,
Que assim como o Senhor trouxe luz ao salmista, Senhor meu Deus, do Salmo 25, que assim como o Senhor trouxe livramento para Sadraque, Mesaque e Abidnego no calor daquela situação, Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, manifesta-te no meio desta crise a qual nós estejamos passando. Revela-te em nome de Jesus a tua face, a tua graça, o teu poder, a tua sabedoria, o discernimento, Senhor meu Deus, o livramento que nós precisamos para sairmos dessa situação. Meu Deus, meu amado Pai, nós temos várias impressões no meio da crise, mas nós entendemos que ela vem, ela vai embora, ela é passageira, e que o Senhor está conosco para nos dar vitória. Então somente, Senhor Deus e Pai, ajuda-nos no meio da nossa crise, a não descompensarmos, a não termos reações negativas, a não reagirmos, ó Senhor meu Deus querido, criando uma outra crise dentro da crise, agravando mais a nossa situação. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, no calor da situação de uma crise, a nos voltarmos para o Senhor, apresentarmos os nossos sentimentos diante do Senhor, buscando a luz e a saída. Ajuda-nos, ó Senhor meu Deus, no calor da crise, a buscarmos conselho de pessoas saudáveis, a qual o Senhor possa usar para nos tirar dessas situações. Meu Deus, nosso amado Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora e colocamos a nossa crise diante de Ti e Te pedimos, ajuda-nos, dá-nos graça, dá-nos vitória, dá-nos a saída, Senhor meu Deus, meu amado Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a não perdermos a cabeça, não perdermos a razão, ajuda-nos a não ficarmos perdidos dentro de nós, ajuda-nos a não sermos governados pelas circunstâncias, ajuda-nos, Senhor, no meio da crise, a não tomarmos decisões baseadas unicamente nos nossos sentimentos, porque são enganosos, mas ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos para a Tua palavra e para a Tua face, aonde o Senhor possa nos mostrar a saída, aonde o Senhor possa vir com vitória, aonde o Senhor possa se revelar, aonde o Senhor possa se apresentar e nos mostrar, Senhor meu Deus, a Tua grandiosidade, aonde o Senhor possa trazer paz para a nossa vida, aonde o Senhor possa trazer cura para a nossa casa, para o nosso relacionamento, para a nossa existência. Meu Deus, meu amado Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que no meio dessas crises, nós possamos nos encontrar, nos achar, nos conhecemos melhor, sabemos o que vai dentro do nosso coração, Senhor, conhecer o Senhor, a Tua face, a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu poder. Senhor, nós queremos pedir a Ti, que cada crise da nossa vida, o Senhor tenha a oportunidade de manifestar o Teu poder. Senhor, tão somente ajuda-nos a esperarmos em Ti, a confiarmos em Ti, até que o Senhor venha, até que o Senhor faça, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Receba percepção do cuidado e da presença do Senhor sobre a sua vida, sabendo que você não está sozinho com a sua crise. Ele está com você, a tua crise é passageira, Ele virá, Ele se manifestará e lhe dará a saída, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Pode se assentar, queridos, vamos celebrar a ceia do Senhor.